E hoje a gente tem o prazer aqui de estar com a chefe Angelita Gonzaga. Eu não sei se vocês já conhecem, mas quem não conhece vai conhecer hoje. Ela é uma super pesquisadora de comida caipira, do milho principalmente, que é o ingrediente que é maravilhoso, que vocês vão ver ali todas as variedades que ela trouxe. Ela recém chegou do México, não vou dar spoiler, né, Angelita? E ela vai fazer uma comida deliciosa para a gente, que é um cozido caipira de milho, crioulo, milho branco. Sim. E que ela já até mudou de nome aqui nas internas. Chamou, como é que é o nome? Agora eu vou chamar milhada. Milhada. Tem a feijoada e tem a milhada. Vocês já vão entender. Então, com vocês, Angelita Gonzaga. Desfrutem. Obrigada. Eu acho que hoje, com esse calor, devia dar aula de pipoca, né? Porque... Nossa, mas agradeço a presença de vocês. Como ela falou, meu nome é Angelita Gonzaga. Eu tenho um espaço aqui em São Paulo, na Vila Romana, que a gente trabalha com culinária caipira. Eu não sou uma historiadora, tá? Eu sou uma cozinheira. Só que o milho, o que eu vou falar para vocês hoje um pouquinho desse cereal tão importante para o mundo, né? Se eu fosse falar, eu acho que eu fico aqui uns 3 dias falando de milho. Então eu vou contar com vocês para me perguntar curiosidades, o que vocês gostariam de saber, principalmente da transformação do milho, das sementes, né? Que são crioulas, que nós, eu pelo menos, tive esse processo na minha infância de conhecer de perto que é uma semente crioula dentro de uma roça, enfim. E toda essa modificação que começou na década de 80, a transgenização dessas sementes ditas caipiras, ditas crioulas, as sementes puras. Então, o que está acontecendo agora? A gente meio que está retomando isso com pequenos produtores, esse resgate de sementes genuínas. Tá? Então, é isso que eu vi. Eu trouxe algumas espécies, né, para vocês terem. Não sei se vocês já tiveram acesso a isso, alguém conhece sementes crioulas, já comeram, já nada? Porque o que acontece hoje? O que vocês conhecem de milho? O que remete para vocês? O que vocês lembram? O que vocês pensam? O que é milho? Milho na praia. Tem uma coisa assim, que é muito importante no Brasil, em milho, que vocês acabaram de ver, eu acho, num filme, né, que eu acho que remete, que é o sertanejo, né, que são as festas juninas. Essa é a parte mais importante no Brasil hoje de referência ao milho, porque justamente eles fazem o plantio, o maior São João do mundo é todo em volta do milho. E isso me traz também, mesmo na região aqui sudeste, a gente tem essa afinidade com o milho nas festas juninas. Não é? Que é o bolo de milho, a canjica. A canjica é milho, é um milho branco. Então, é essa diferença toda que eu quero mais ou menos explicar para vocês. Vocês vão me perguntar, isso aqui é um milho crioulo branco que eu trouxe para vocês hoje. No México, esse cozido, de repente, eles chamariam de equites, que é esse milho, só que lá eles usam o milho fresco, mesmo sendo crioulo. Aqui nós não temos o milho fresco crioulo. Todo ele já vem seco para se transformar em fubá, em canjiquinha, né, que é a quirera. Mas eu tenho acesso aos grãos. E vocês vão sentir, quando vocês experimentarem, que ele é mais denso. Ele é uma semente mais rústica. Por quê? Porque ele não teve nenhum processo genético nele. Então, ele é aquela semente mesmo crioula. Então, isso é legal da gente falar, até para organizar o nosso paladar dessas sementes, desse milho que está chegando para a gente agora, diferenciado, que não são transformados. Então, essa receita que eu vou fazer aqui é bem simples, ela não é complexa. Quem não conseguir milho crioulo, que hoje nós já temos em alguns institutos, Instituto Chão, o Baru, que são pequenos produtores, vocês já encontram sementes orgânicas, crioulas, enfim. Mas, se não, vocês podem usar o milho de canjica, que é esse milho normal da canjica doce, que você pode fazer esse mesmo cozido aqui, sendo que salgado. Porque normalmente a gente conhece a canjica doce.
certo? Então, vamos lá. Eu chamei de milhada agora, porque na realidade ele é meio uma feijoada de milho. Porque eu cozinhei esse milho, eu já trouxe cozido porque ele demora bastante, pelo menos umas 2 horas e meia, para ele estar mais tenro. Eu cozinhei com um pouco de charque, já para dar um sabor nesse milho. E aí vou colocar linguiça, bacon, e uma comidinha bem light, né, gente, para esse calor, mas tudo bem. E esse aqui é um pernil de porco magro, tá? É natural, que a gente vai selar ele aqui. E no final, tudo isso vai junto com o milho. Então, vira esse cozido bem gostoso. Vocês vão gostar, apesar do calor. Acho que a gente podia tomar uma cervejinha, né, para ajudar. Então, vamos lá. Vou acender isso aqui. Só um minutinho. Gente, mas pode me perguntando, viu? Se tiverem alguma dúvida, alguma curiosidade. Ai. Não entendi, desculpa. Não, já tem no Brasil, sim. Esse, por exemplo, que eu trouxe aqui para vocês, olha, é aqui, ó, esse é brasileiro. Aliás, esse é mineiro. Esse é um projeto que chama Projeto Criolo, tá? Eles têm uma produção de milho vermelho, milho branco, milho amarelo e milho de pipoca crioulo, que é esse milho aqui, ó. Esse é o milho de pipoca. Então, por isso que eu te falei para vocês que agora, de alguns anos para cá, nós estamos tendo pequenos produtores que estão investindo, mesmo com a pressão da indústria, da transgenia, nós já temos produção e temos acesso a ela. Então, esse aqui, por exemplo, tem o Instituto Chão, lá na Vila Madalena, que comercializa essas sementes. Tá? Em forma de quirera, né, de canjiquinha, de fubá, ou mesmo assim. Não, porque como não temos consumo ainda, é muito perecível você trabalhar com milho fresco. Entendeu? Não tem como vender esse milho fresco, como a gente tem essa escala do milho comum. Entendeu? Então, não tem produção dele para vender fresco. Então, qual é a preferência? Que seque, né, que amadureça e se transforme nos subprodutos. Que aí vem fubá, vem, né, todos os subprodutos do milho. Porque é mais vantajoso, porque você colhe, você guarda, você moe, e normalmente ele é moído em moinhos de pedra. Então, o que acontece? O fubá do supermercado que você compra, ele é um fubá totalmente modificado. E ele, inclusive, tem traço de glúten, porque ele passa por máquinas que passaram o trigo. Esse aqui não, porque ele é moído em moinho de pedra, então ele não tem traço nenhum de glúten. No entanto, que no meu restaurante, como a base toda é milho, eu não tenho uma cozinha com farinha, não tenho glúten na minha cozinha. Então, toda a produção que a gente faz, inclusive churros de curau de milho, a gente começou a produzir. Então, toda uma cozinha direcionada para esse grão. Não, esse daqui foi na pressão. Ele foi na pressão. Porque, assim, se ele for na panela comum, ele fica de molho, na noite, né? Fica a noite toda demolhado. No dia seguinte, panela de pressão, pelo menos 1h30. Se ele for para a panela comum, umas 3, 4 horas. Por quê? Justamente por conta da densidade dessa semente. Ela é bem... Depois vocês vão experimentar, vocês vão me falar. Porque é justamente esse parêntese que eu quero fazer. O que vocês acham? Qual é o paladar que vocês vão ter de fazer mesmo uma comparação da canjica, mesmo sendo doce, da densidade desse milho, com esse daqui? O que é para vocês essa mudança? Porque isso é uma mudança que a gente está vivendo. Né, de tentar resgatar essas sementes, não só de milho, mas de feijão, de café, de tudo.
entendeu? Que seja orgânico, seja biodinâmico, enfim, eu acho que a gente precisa disso, né? Acho que já deu tanta coisa, tanto industrializada, que eu acho que pelo menos se a gente tiver um pouco de acesso a uma comida não modificada, eu acho que está valendo demais. Essa aqui. Pode. Não, integral. É integral. Tá? Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai pegar esse baconzinho aqui. Um pouquinho de manteiga da terra, que eu uso. Um pouquinho do lado sertanejo. E eu misturo com um pouquinho de azeite. Vou colocar o bacon para dar uma torradinha. Vamos ver se esse fogão vai ajudar aqui. Podem me perguntando, gente. Adoro falar. Enquanto o meu almoço fica pronto, eu quero ir respondendo. Tem nada mais para perguntar de milho, gente? Estou quase um milho ambulante. Eu estive no México agora. Foi uma viagem muito interessante. Eu não tinha tido essa vivência ainda. Porque lá, não sei se vocês sabem, é de onde a gente tem notícia que começou a domesticação do milho, há pelo menos uns 7.000 anos. Né? E no Brasil, que é a curiosidade, e o milho, como chegou aqui? Ele desceu, indígenas, que quando o europeu chegou no Brasil, nós já tínhamos milho aqui. E já tinha sido domesticado, porque o índio também ajudou a domesticar. O milho, ele vem de uma gramínea. Ele não nasceu milho, ele nasceu grama. Então, da grama, ele começou um processo de domesticação no México. Até chegar hoje. Eu trouxe um também para vocês verem, que é esse aqui. Ó. Isso aqui chama-se milho alho, ou maíz arro. Esse aqui eles chamam do elo perdido, entre a gramínea e o milho que a gente tem hoje domesticado. Ele passou, o meio dele é esse aqui. É real e de viés. Não é empalhado. Eu estou tentando empalhar ele para eu não perder, mas é isso aqui. Então, todos os grãos são envoltos em uma cápsulazinha, tá vendo? Parece um alho mesmo. Depois vocês podem vir aqui, olhar, não tem problema. E as cores. Porque esse aqui mesmo eu trouxe meio escondidinha do México, as sementes, porque eu sabia que eu tinha essa aula, eu queria mostrar para vocês. Olha isso aqui. O que é isso? Alguém sabe por que ele está assim? Todo colorido? Não. Por que nós temos esse e assim? O que acontece aqui? Isso é uma polinização. O que acontece? Quando você tem uma plantação só de semente amarela e nada próximo, por exemplo, se você plantar um milho vermelho, perto desse daqui, a probabilidade da sua plantação nascer alguns milhos coloridos é muito grande, porque ele poliniza. Então, é isso aqui, ó, que acontece. Olha isso aqui. Isso aqui é um milho amarelo com algum milho vermelho próximo. Então, eles ficam assim. Eles não deixam de ser crioulos por isso. Ele deixa de ser crioulo se tiver próximo dele uma plantação de milho comum, que é a briga hoje. Por quê? Nem toda semente, se falar para você, é uma semente crioula, talvez ela não seja mais. Porque ela transgenizou, porque existe um espaço que você tem que limitar da sua plantação. Entendeu? E tem uma briga muito grande no Brasil hoje sobre isso. Porque, 100 metros. 100 metros é a mesma coisa que você plantar milho comum. Então, transgeniza. Então, eu tenho uma amiga que ela tem uma fazenda no Espírito Santo de café.
Café biodinâmico. É a única fazenda do planeta com certificação internacional de café biodinâmico. O canéfora, não é um arábica. E ela começou a plantar milho agora para fazer um consórcio. Para entrar esse milho na fazenda dela, ela pagou R$450 por cada semente para fazer um teste no laboratório. Agora você pensa, isso é por quê? Porque a indústria não quer. Entendeu? Não é interessante que nós tenhamos essas sementes. Não é interessante. Então, eles colocam bastante dificuldade. Entendeu? É bem complicado. E o milho hoje é o cereal mais consumido no mundo. Né? É louco dizer isso, mas é. E algum produto hoje na casa de vocês podem saber que tem milho. Cerveja tem milho, combustível tem milho, alguma coisa tem milho. E 70% da nossa produção de milho vai para a ração animal. Entendeu? Isso é muito louco. Oi. Qual? Elo perdido. Olha, gente, olha, aqui, agora, eu coloco isso aqui é um pernil, picadinho, qual que é o tempero dele? O que vocês gostarem, o que vocês acharem na sua casa, é um salzinho, uma pimenta do reino, um alho, tá aqui, ó, um alhinho picado, limão, sempre, um pouquinho de limão, um salzinho. Aqui umas ervinhas, tem um cominho, uma salsinha desidratada, só para dar um saborzinho. Calma, tá, gente? Isso vai sair. Aqui a gente coloca. E vai fritando, vai fazendo essas camadinhas aqui. Depois vem com a linguicinha. Aqui. Vamos conversar de milho. O que mais que nós vamos falar? Esse? É o mesmo sabor. É assim, o milho crioulo, ele tem um sabor mais pronunciado. Tá? E a quantidade de ferro dele também é maior. E a graduação essa daqui, mais ferro do que o comum, e esse aqui, muito mais ferro do que esse. Entendeu? E o milho, ele é vermelho assim só por fora. Quando você moe, que você faz o fubá, ele fica bege. Ele não é vermelho. Então, por exemplo, a gente tem uma produção de pastéis crioulos. Parece um monte de quibe. Porque ele é todo pintadinho, bege, e com essas partes aqui, que saem, que é a pelezinha dele. Então, dá aquelas pintadinhas. Quando você usa, parece um quibezinho. Entendeu? É muito interessante. E esse daqui não é, porque tem dois tipos. Esse é o milho negro mesmo, tá? Mexicano. E tem aquele outro que dá no Peru, que é de fazer a chicha morada, que ele é roxo. Aquele milho não se usa para fazer fubá, ele usa para fazer suco. Né? O suco, que é super forte, muito energético. Esse já é um outro. Exatamente, maravilhoso. Então, esse não, esse já é usado para o fubá, para as tortilhas. Lá no México tem uma infinidade de milho, é o berço. São 64 espécies só no México, sendo que 59 são nativas de lá. Então, é milho azul, milho vermelho, milho de tudo quanto é cor. É uma infinidade. Obrigada, assistente. E agora eles sofreram também, não é só aqui, esse problema da transgenia e do processo industrial. Agora eles estão tirando as plantações de milho para plantar agave, para fazer tequila e mezcal. Por quê? Paga-se melhor. Então, aí você tem muitos lugares que você passa que é milho junto com os agaves. Eles estão começando, aí eles também estão nesse processo de não deixar essa cultura do milho morrer. Então, não é só aqui. Inclusive porque as tortilhas, tudo deles é à base de milho. Então, eles não podem perder isso.
E o que está acontecendo é esse êxodo mesmo de internet, as pessoas saindo dos lugares, indo para a cidade, enfim. Oi? Ah. Que bom, obrigada. A Paropeba do Roninho. Não, na realidade é o milho de moinho. É o milho de moinho, exatamente. Por quê? É o fubá que dá liga. Ele tem muita concentração de amido, porque ele não passou por nenhum processo de indústria. Então, por isso que existe o pastel de angu. Porque você não consegue fazer. Nada, não precisa de nada. Ele tem o amido já próprio, e essa coisa do moinho de pedra permanece todos os nutrientes e toda a liga dele. Moinho de pedra. O meu, inclusive eu tenho um moinho de pedra dentro do meu restaurante. Entendeu? A gente não moe totalmente a produção porque não dá conta, né? Um moinho pequeno, tudo bem, ele tem 300 quilos, mas é um moinho pequeno. Ele moe aí 2 quilos por hora. Então é pouco, mas assim, quem quiser ir, vou deixar o endereço para vocês, para conhecer como que funciona, entendeu? Que a partir do momento que o milho passa pela indústria, vai para aquela esteira quente, vai tudo, ele perde praticamente 80% do nutriente dele. Então você está comendo ali uma farinha sem nada. Vou jogar uma linguicinha agora aqui. Pode. O munguzá nordestino. O milho amarelo. O munguzá é milho amarelo. Porque a gente tem essa coisa, a canjica no Nordeste, que para nós é a canjica branca, doce, no Nordeste é o curau de milho. E o munguzá é feito lá com o milho amarelo. Que é a canjica nossa branca, ela é o munguzá com milho amarelo. Que tanto pode ser salgada quanto doce. Mas é o milho amarelo. Não, o milho ele é branco ou amarelo. São 2 tipos, são espécies. Tá? Esse, por exemplo, que eu estou usando, ele é milho branco. O outro é milho amarelo. Tá? O milho de canjica é um milho branco modificado geneticamente. Tá? Mas no Nordeste, eles usam para fazer isso o milho amarelo. Tá? Inclusive, o alimento do sertanejo, o milho, ele é, que eles falam, é a comida de sustância, né? Vocês viram. Ele dá muita energia, entendeu? É uma comida forte. Porque o sertanejo ele não é acostumado a comer verduras, né? Como a gente come aqui. Eles têm a estrutura de comidas mais... No entanto, um calor danado e a comida é quente, é forte. Que é justamente para ele aguentar toda aquela aridez, né? Todo o processo que tem no Nordeste dos agricultores, né? Inclusive, na Paraíba, tem umas sementes crioulas que eles chamam... eu esqueci o nome agora. É um polo que são guardiões, que eu acho lindo falar, são guardiões de sementes. A semente deles são totalmente crioulas dentro do semiárido, entendeu? Que só dá lá, não se planta em lugar nenhum do país, só lá essa semente. Chama Sementes da Paixão, justamente pela paixão dos agricultores em perdurar essas sementes, em guardá-las. Então o processo é você plantar, guardar e no outro ano distribuir essas sementes, entendeu? Então, é muito interessante. É chato, às vezes a gente fica falando, é muita história e tudo, mas quando você entra nesse universo, principalmente do milho, que para mim é uma paixão, depois da pandemia, mais ainda. Então, eu digo que o milho me salvou.
Me salvou de depressão, me salvou de... Ai, meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa para sair desse processo, como acho que todo mundo passou. Então, eu agradeço ao milho por isso. Então, hoje eu tenho milho aqui, milho, me sinto um milho. Então, muito, assim, eu me sinto muito feliz em falar, em passar para as pessoas, pelo menos um pouquinho do que eu aprendi nesse tempo fazendo minhas pesquisas. Pois não? Olha, eu acho que a nossa alimentação, acho que nós nos sentiremos muito melhor, sabe? E eu não vejo eu vejo um impacto para o lado bom. Eu só não sei se a gente consegue ter, por exemplo, uma alimentação pelo menos 70% milho crioulo, milho orgânico, porque a gente é meio que impedido, tá? Mas eu acho que o impacto seria muito, muito positivo se a gente conseguisse consumir, conseguisse comprar mais, conseguisse, sabe, apoiar pequenos produtores. Eu acho, nossa, seria assim, incrível. Por quê? Porque a nossa alimentação está muito ruim. Está muito ruim. Então, quando a gente tem acesso a essa maravilha, eu acho que a gente deveria pensar um pouco, sabe? Parar, porque o consumo. Se um pouquinho de cada um começar a pensar, não, eu não vou comprar esse daqui, eu vou preferir, é mais caro? É mais caro. Mas eu acho que é um processo que a gente pode, pelo menos uma parcela, sim, ajudar nesse processo, entendeu? Então, o impacto, para mim, é muito positivo. E a gente vai, sei lá, acho que de pouquinho em pouquinho, sabe? Acho que é mais ou menos isso. Olha, tá cheiroso? Então, vamos lá. Tem uma coisa que eu gosto de colocar, uma folhinha de louro, quando eu estou fritando assim, que dá um sabor incrível. Olha, então aqui eu coloquei um bacon, coloquei um pouquinho de pernil picado, magro, uma linguicinha portuguesa. E isso daqui agora é a base do quê? Da nossa milhada, vamos dizer assim. Que é aqui, ó, esse já está cozido. Eu vou colocar um pouquinho de molho de tomate ali naquele caldeirãozinho. Já está aceso esse daqui? Minha assistente, por favor. Não, primeiro eu vou colocar uma cebolinha, acho melhor. Vamos começar aqui. Um pouquinho mais de manteiguinha. Oi? Tem um drink que nós inventamos, chama Moscou Milho. Nós fizemos uma versão que é todo de milho. Cachaça de milho, espuma de milho, tudo de milho. E está assim, fazendo o maior sucesso, que as pessoas acham muito engraçado, né? Uma bebida que é americana, né? Que é o Moscou Mil, e a gente fez a nossa Moscou Milho, bem brasileira. É Moscou com U, deu que é bem brasileira. Ficou muito legal. E como eu tinha... uma cebola, tá, gente? Bem picadinha, que tem metade. A cebolinha, a cebola... E a gente tenta, assim, desenvolver produtos mesmo. Como eu falei anteriormente, os churros. Churros, churros, sem farinha nenhuma. À base de milho fresco, do curau do milho. Então, ele é totalmente vegano e sem glúten. Não, ele não tem recheio, ele é tipo aquele mais fininho, então vai o molhinho. Então, nós temos o molho de doce de leite, que se a pessoa não tiver problema de ser vegano e tudo, frutas vermelhas ou goiabada. Por que goiabada? Não, mas goiabada é goiabada, porque não é milho. Milho é assim com a goiabada. Então, fica super legal. Então, foi um desenvolvimento. Oi? Sim, total, essa é a intenção. Entendeu? Quem que estava... Você queria me perguntar? Está aceso? Assistente?
Não, isso vai dar. Bom, o que mais, gente? Vamos lá, vamos falar antes de almoçar. Nada? Nem você, Maurício? Então começa aí, porque eu quero falar, gente, não quero ficar muda, não. Exatamente. Então, nosso país americanizou total, né? Não tem muito coisa, é hambúrguer, é tudo, até palavras americanas. Então, isso vem de uma cultura o quê? Da gente olhar a cultura do outro e não olhar a nossa. Nós somos um país, infelizmente, sem cultura. A festa junina, hoje, sim, o nordestino, o sertanejo, ele valoriza ali, não foi contaminado. Agora, do Nordeste para cá, infelizmente, eu fico triste, porque eu acho que é uma festa muito linda, muito linda. Não tem nada a ver Halloween, todo mundo de... Tudo bem, no México, ok, todo mundo de caveirinha, lá tem a ver, ok, é antigo, ok. Mas nós, abóbora de Halloween, que nem se planta no Brasil, se planta só na época de Halloween. Eu assim, lastimo. Eu lastimo. Isso me impacta assim, profundamente, de uma forma ruim. Eu não acho legal. Acho que a gente tinha que valorizar, sim, o nosso. E há pouco tempo eu descobri que capixaba, eu sou capixaba. E nós não temos muito, lá não tem nada praticamente, entendeu? Assim, de milho, assim, a gente não tem uma referência. Não, sim, exato. Qual a referência que a gente tem no Espírito Santo de milho? Colonização italiana, então a gente tem polenta. Não é nosso. Polenta, né, que não é uma cultura nossa. O que a gente tinha lá eram os índios que consumiam, porque quando os colonizadores chegaram já tinha milho. E capixaba quer dizer pequena roça de milho. Eu soube há pouco tempo isso. Por quê? Porque a nossa referência também sumiu. Sumiu quando os indígenas praticamente, né, foram dizimados, boa parte deles, e os portugueses colocaram outros tipos de comida. Então, a nossa referência, nossa mesmo, ela sumiu. Aí veio a referência portuguesa, a referência italiana, entendeu, de culinária. Exatamente, exatamente. E o Espírito Santo, ele tem muita, né? Por exemplo, a minha família é alemã. Você é capixaba? Ai, que ótimo. Capixaba é raro, viu? Uma beleza. Nós somos raros. Olha, gente, aqui tem uma cebolinha que ela já soltou a água. Então, nós vamos vir com essa misturadinha aqui de bacon, linguiça. Aqui nessa panela, deixa eu desligar aqui. Então, porque hoje o Espírito Santo quer dizer Vitória, a referência é peixe, muqueca. Mas a gente tem uma culinária vastíssima, maravilhosa, mas a referência é peixe. Entendeu? Então, muito... Eu, como, né, capixaba, também fico assim... Qual é a nossa comida mesmo, assim? Qual é indígena? Qual é a nossa referência de culinária na nossa terra? Então, eu não entendo por que se perde isso, entendeu? Eu não consigo. É uma coisa que eu leio, pesquiso, mas eu não sei por que se perde. São Paulo tem a culinária paulista. Você sabe que existe a culinária paulista aqui e que ela não é mineira, que ela é paulista? Isso foi provado, que a culinária paulista, ela saiu daqui para Minas Gerais. Mas hoje a culinária... não, é mineiro. Um feijão de tropeiro é mineiro, não é mineiro.
Ele saiu daqui para lá, entendeu? Com os bandeirantes, é do Vale do Paraíba. Foi provado por historiadores. Mas São Paulo também perdeu a referência da culinária. Ela virou mineira. Então, são essas coisas que vão se perdendo. E a gente vai perdendo também a referência. Hoje, São Paulo, qual a culinária? A culinária do mundo. Tudo você tem aqui. Mas sabendo que existe a culinária paulista. Agora nós vamos jogar esse milho, que é o milho branco que eu falei para vocês. Ele está cozido com um pouquinho de charque, ó. Então ele vem aqui para dentro. Isso aqui é uma passata, tá? De tomate, que eu jogo um pouquinho. Você pode usar também o tomate natural, tá? Eu gosto que é para engrossar um pouquinho o caldinho. Eu gosto de usar essa passata aqui. E aqui, gente, é o seguinte, eu estou fazendo essa receita, mas vocês podem inventar o que vocês quiserem. Não colocar carne, fazer vegano. Eu, por exemplo, eu botei um pouquinho de banana da terra nesse, que vocês vão experimentar. Então, você cria do jeito que vocês quiserem. Fazer só com milho e vegetais. Fazer milho com peixe. Eu acho que assim, a nossa cabeça, a nossa mente, você pode criar o que você quiser. Vamos lá, uma folhinha de louro. E aqui é o seguinte, agora, um pouco de água. Eu vou fazer como se eu estivesse já finalizando, tá? Que é só para vocês aprenderem, que eu sei que vocês estão querendo comer. Aí, aqui fica, que seria como se fosse uma panela de pressão, tá? Foi só uma demonstração. Repito, ele é um milho mais denso. Pelo menos 1h30 na panela de pressão. Angelita, não rola não. Então, compra o milho de canjica branco, pode fazer o mesmo sistema. Panela de pressão, meia horinha, acabou, cozidinho pronto. E delícia. Aí eu jogo um pouco de cebolinha verde. Aqui. Um pouquinho de salsa e deixo um pouco para finalizar. Aí aqui é só cozinhar agora. E esse cozido, ele é interessante que você não precisa usar arroz. Porque o milho, ele já faz todo o processo, ele já é um prato único. E muito, né, é um prato forte. Tá. Não fica muito cremoso, não. Aí tem um truquezinho, o que você pode fazer? Porque ele vai cozinhar com a água, ele não solta nada de creme, tudo. Você pega um pouquinho de... sabe a farinha de milho? A farinha de milho, aquela tem uns flocos que já pronto, que faz farofa. Você pega um pouquinho, tritura, deixa bem farinhazinha, parecendo um fubá, e joga um pouquinho. Aí ele vai dar aquele... que as pessoas usam maisena, usa trigo para fazer roux, né, para dar caldo grosso. Você pega um pouquinho daquela farinha e joga. Aí você tem um caldinho mais denso. E sem interferir no processo de ser milho, entendeu? Por exemplo, se a gente faz algum roux no restaurante, a gente usa fubá, usa farinha de milho, não usa farinha branca. Então, às vezes a pessoa não pensa, nossa, não, vamos engrossar. Não precisa usar trigo, entendeu? Usa o fubá, que funciona da mesma forma. Você pode pedir para trazer a panelinha para mim, por favor? Então, aqui é isso, gente, olha, só cozinhar agora e fim. E eu vou pegar a que eu trouxe pronta de casa, claro, para vocês experimentarem. Eu quero falar mais. Hã? Nessa panela aí, umas 3h30. Não, se fosse, é porque eu trouxe já o milho cozido. Não, digo assim, se tivesse todo o processo normal nessa panela, umas 3h30. 4.
Mas agora não, agora esse aqui vai um pouquinho, porque o milho eu já trouxe pronto, cozido. Então eu trouxe só para demonstrar mesmo para vocês. Então essa daqui está pronta, entendeu? Mas se fosse tudo, fazer tudo do zero, umas 4 horas nessa panela. Ou se não for mais, porque ele é duro. 1h30, mais ou menos. Tá? É? Não, pois é, eu já tenho aquelas de 30 litros, tem um pouquinho, mas já a gente acostuma. Quando se trabalha em cozinha com aquelas panelonas, não tem como. Ela já está quentinha? Então, eu vou botar aqui. Tem um apoiozinho? Espera aí. Deixa eu botar aqui, para não queimar, né? Ai, delícia. Peraí. Pode pôr. Tá. Comida para 100 pessoas aqui. Então, vamos lá. Eu estou achando que eu vou tirar esse microfone, que dá para eu falar. Para vocês, ó. Esse pratinho, não, desculpa. Porque ele está caindo. Não, ela falou que não, é porque ele está escorregando. Vou tentar agora. Pronto. Esse pratinho é de mandioca. Então ele é comestível. Então aí vocês vão comer milho com mandioca agora. Vocês podem comer o pratinho, tá? Então é lixo zero mesmo. Olha, vamos aqui. Eu preciso de uma conchinha. Tá aqui. Vamos lá. Que vocês vão experimentar a minha milhada, gente. Aqui. Quem vai ser primeiro? Gente, ninguém não quer comer, não? Pelo amor de Deus, faz isso não comigo. Aqui, ó. Vamos lá. Vamos ver. Aqui, ó. Você serve para mim? Não tem não lá? Tem nem uma concha lá, não? Botar uma bananinha. Daí você bota isso. Tá. Aqui. O guardanapo, esqueci aqui. Tá certo. Mandioca. Eu tô... Ai, ótimo. Você botou uma bananinha aqui? Tá vendo? Tem umas bananinhas. Isso. Aqui. Eu vou olhar, agora eu vou olhar assim. Eu vou sair correndo. A mão tá limpa, viu, gente? Pode comer o prato, tá limpinha. Pode comer a cumbuquinha. A mão tá limpinha. Nem botei a folhinha de cenoura. Aqui. E aí, me diz, me fale alguma coisa, gente. Bananinha, tá sempre uma bananinha. Acho que tem. Pronto. O limão é na carne de porco. Certo. Isto. Opa.
Gente, eu vou contar uma coisa para vocês, que eu sei, agora, tá bom? Então eu posso contar. É assim, quando eu fui convidada para fazer essa aula, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu queria fazer uma coisa diferente, por conta de falar do milho crioulo. Falei, queria criar uma receita. Eu criei essa receita na minha cabeça. Eu falei, mandei tudo para cá, mas eu não tinha feito o prato ainda. Então foi isso daqui vocês estão sendo a cobaia, tá? Que eu nunca fiz, é a primeira vez. Então por isso eu tenho que saber se está bom. O prato está gostoso? Hóstia, né? Eu imaginei isso, que eu ainda não comi. Eu imaginei isso. Não? Ai, não acredito. Ai, meu Deus. Com uma bananinha? Uma banana da terra? Ah, não acredito. Quer que eu ponha uma banana da terra aqui dentro? Peraí, vou pegar uma bananinha da terra, ao menos. Peraí, deixa eu pegar aqui bem, vou pegar com a colherzinha. Aqui. Ao menos eles comem uma banana. Aqui. Uma bananinha. Aqui. Esse está bem francês, esse prato. Deixa eu pegar aqui. Acho que já deu lá. Já deu, gente? Espera aí. Esse aqui por cima? Deixa eu pegar aqui. Pelo menos uma banana. Acho que foi. Pronto. Comida francesa, essa daí. É deles. Não? É verdade, é verdade, é verdade. É verdade. Mas o prato tá bom? Oh, meu Deus. Ainda bem que ainda não. E aí, deu certo? Tá bom. Mas é isso que eu queria saber. O que vocês acharam dessa textura do milho? Mas vocês gostaram dessa textura? Ou vocês acham assim que, não, eu prefiro uma coisa mais macia? Ou eu estou acostumada com milho mais tenro? Ou isso daí para vocês é interessante, essa textura, vamos dizer assim? É? Vocês sentem a diferença de sabor? Assim, mesmo que ele esteja misturado e tudo, vocês sentem um sabor diferente do milho que normalmente a gente come? Assim, que é o milho comum? Então, a textura, ok. Porque esse é o meu medo, entre aspas.
que é aquela mesma situação da galinha caipira, e que tem pessoas que não gostam da galinha caipira porque ela é mais, ela é mais durinha, né? A carne, tem gente que não gosta. Né? Então é a mesma coisa desse milho, que eu falei assim, será que isso é interessante, né? Fazer as pessoas vão achar legal comer assim, sentir que é mais durinho? Não. Ele não tem porque ele já está maduro. Ele, quando ele é novinho, né, aquele que está fresco, que ele está verde ainda, vamos dizer, ele tem mais doce. Porque conforme ele vai amadurecendo, ele vai perdendo esse açúcar, entendeu? Esse doce dele. Mas, obviamente, tem uma espécie que chama milho doce. Não sei se vocês já ouviram falar. Que é uma espécie americana. O milho é doce, doce, doce. Parece que você botou açúcar nele. Entendeu? Por exemplo, eu não gosto muito. Assim, para o meu paladar não é legal. Para churros fica interessante, porque ele já é doce. Mas eu não gosto de milho doce, não acho legal. Entendeu? E o prato. Eu não estou aguentando não, vocês comendo prato, gente. Oh, meu Deus. Hã? Então, mas aí vocês podem fazer ele com banana, com maxixe, com abóbora. E aí, me digam. Acho bom, porque tem mais aqui, viu, gente? Dá para umas 100 pessoas aqui. Trouxe para fazer a festa. Oi? Comer o prato. Pode comer o prato, comer o que tem dentro do prato. Pode repetir, por favor. Opa. Então, vou trazer aqui para vocês pegarem nesse milho. Para pegar nesse milho. Olha que beleza. Nutricionalmente, você sabe dizer assim, comparando com esse milho, o que é cultivado para mais industrial, comparado com esse milho assim, tem mais energia, tem um conteúdo mineral maior? Totalmente, muito mais. O milho modificado, ele perde assim muito de nutrientes dele, muito, porque ele é modificado geneticamente. Entendeu? Esse não, esse tem com todas as propriedades dele, tudo. Entendeu? Então, o grande problema nosso é esse milho de sementes modificadas, que ele perde. Entendeu? Os nutrientes que a gente tem num milho desse é incomparável. Entendeu? E o tempo de cultivo dele assim, É mais tempo. O crioulo são 6 meses para você conseguir colher, né? Isso também é um outro processo do lance da indústria. O outro com 3, 4 meses você está colhendo, esse 6. Entendeu? E assim, o que acontece com o transgênico, né? Por que eles fizeram isso? Eles desenvolveram isso por conta de pragas, de ser mais resistente à praga. Né? Esse foi o processo, esse foi o pensamento, de fazer ter um produto mais resistente. E com isso, ganha-se do lado indústria, mas perde-se em qualidade de nutrientes, de tudo. Entendeu? Não entendi? O milho transgênico produz semente. Não. Não. Ficam dependentes de Exatamente, não produz. Exato, que é o que acontece com os guardiões de sementes lá no Nordeste. O que eles fazem? Eles plantam, colheram, colocam em umas garrafas, guarda no banco de semente. Então isso, né, vira aquele ciclo. Então eles trocam, eles não vendem semente, eles trocam semente. Então, qual é como é que funciona? Plantou, eu te dei a semente, você veio no banco, pegou. Então, você traz, quando você colher, devolve um saco de semente para cá. Então, não há venda, não há comércio. Entendeu? Mais ou menos, exatamente.
para vocês olharem, ó, tá vendo que não é empalhado, é milho mesmo. E isso daqui deu aqui no Brasil. Deu no Brasil, no sul do país. Ó. Chama milho alho. Porque não, é porque ele é todo encapsulado assim, tá vendo? Cada grão dele tem ele é empacotado. Entendeu? Esse milho foi um produtor no sul e ele tem uma plantação dele, ele não sabe nem o que era e dá para os cavalos. É porque ele não é consumido, né? Para humano, não. Claro. Então, ele dá para os cavalos. Aí, quando eu vi, eu falei, pelo amor de Deus, você me manda isso? E eu estou tentando conservar, porque você está vendo? Isso aqui é tudo broquinha que vai dando nele, E eu estou tentando, já passei um monte de cor, até cola, já passei nele, para ver se para, mas não tem jeito. Esse é o lance desse milho. Esse aqui que é o elo entre a gramínea Chama teocinto, que é essa gramínea que foi domesticada, entendeu? Aí ele chegou nesse ponto, deste ponto ele veio para o milho doméstico. Então foi uma transição. Esse aqui já veio do teocinto, exatamente. Entendeu? Porque aí ele vai da grama, né, que é o teocinto, ele parece o milho, né, só que ele não dá espiga. Então ele dá um chumacinho assim, que são umas sementes, e que foi assim uma criação, né, uma luz que eles tiveram de domesticar, e hoje a gente tem isso aqui. Esse não. A gente até tem alguns produtores plantando milho preto, mas assim não é essa matriz, né? Não, eles são menorzinhos. Tem uns também que estão plantando milho de pipoca preto, isso já tem, mas essa espécie aqui não. E esse aqui, olha, aqui, ó, esse é mexicano. Olha os grãos dele, ó, eles são diferentes. E esse já é brasileiro, entendeu? Esse é nacional. Então tem tudo também, tem o terroir, tem o lugar que planta. Então, mesmo essa semente aqui que eu trouxe lá do México, se eu plantar, eu não vou ter isso aqui. Porque a nossa terra é diferente. Então, ele se transforma. Entendeu? Então, o milho eu acho assim um tesouro mesmo, gente. Eu sou apaixonada. O que mais que eu vou mostrar para vocês? Olha esse aqui, cadê? Cadê que eu ia mostrar? Esse aqui. Olha esse que eu tinha mostrado, tá vendo? Esse aqui é milho de pipoca brasileiro, ele está sendo plantado lá em Minas Gerais, no Projeto Crioulo, é para você botar no micro-ondas. Esse aqui você bota num saquinho aí vamos para a modernidade, né? Você coloca num saquinho de papel e coloca no micro-ondas, 3 minutos. Aí ele estoura na espiga. Esse aqui. E esse é aquela belezinha multicor, olha. Então, esse aqui foi esse problema da chuva. Se tivesse chovido, se eles tivessem tido uma colheita bacana, eles estariam naquele tamanho ali. Então, porque o milho, ele precisa de água. Ele gosta de água. Por isso que ele tem todo o processo de plantio na época de chuvas. Porque senão ele não vai. Aqui. Pesquisou a culinária em vários países, já falou México, Peru e quais outros países? Não, eu me concentrei aqui, tá? América Central,
Por quê? Na Europa se planta milho, né? Tem uma tradição também, mas, por exemplo, em Portugal, todo o milho de lá vai para animal. Entendeu? Então, aonde a gente tem, apesar do milho ser o produto, o cereal mais consumido no mundo, mas aqui na América é onde o consumo humano é maior. Entendeu? Então, eu foquei aqui. Então, eu fui para o Peru, agora eu fui para o México, e agora é Colômbia, e vou ver o que eu vou achando. Mas o meu sonho sempre foi realmente o México. Porque eu queria ver onde que realmente estava a essência, né? E foi realmente uma experiência incrível. E quem tiver oportunidade, quem gosta e tudo, vale muito a pena. Vale muito a pena. É. Ah. Arepas. Sim. Uhum. Olha. Eu aprendi um prato lá no México agora, ezenga. Ai, meu Deus, agora eu esqueci o nome. Eu acho que era ezenga, que parece muito com a nossa canjiquinha, a nossa quirera. Só que aqui, normalmente, a gente serve com a costelinha, né? Pela égua, que chama em Minas Gerais. Lá eu comi com o milho, esse milho, torrado, que eles chamam lá de comal, que é uma peça de cerâmica que eles torram o milho. Alguns dão aquelas pipocadinhas assim, que parece que vai virar pipoca. Moe esse milho no metate, que é um moinho que eles têm pesado, que eu trouxe um. Paguei quase uma passagem para ele poder vir junto comigo. Então, moe, vira o milho picadinho, como a quirera, cozinha com caldo de frango. Então, se assemelha muito à nossa quirela, só que com frango eles fazem, eles não usam o porco. Então, tem alguma semelhança, sabe? Tem uma... eu fui mais para ver o que eu posso fazer de fusão. Né? Não, porque eu não vou cozinhar, a minha intenção não é ter uma comida mexicana, mas o que eu posso, né, o que eu pude aprender com eles, né, que eu fui em alguns sítios de zapotecas, né, de indígenas, de cozinha ancestral. Então, o que eu posso trazer? Então, é muito interessante. Isso, para mim, foi assim, uma vivência incrível. Então, acho que tem muita novidade por aí que eu pretendo criar com os meus milhinhos. 12 dias. 12 dias. Mas quero voltar, com certeza, porque para o meu trabalho foi muito importante, muito importante. E eles me viram também assim, com outro olhar, porque eles não usam fubá lá. Aí, quando eles viram que eu faço o pastel da farinha do milho, porque lá tudo é milho nixtamalizado. Todo o milho que eles usam é cozido no sal. Salvo esse que você faz, parece a quirera, ou a água que chama o etole, né? A água de maíz, que é com milho torrado. Fora isso, é só milho nixtamalizado, que ele é cozido com cal. Então, eles não usam farinha como a gente usa fubá lá. Então, todo milho é cal virgem. Exatamente. Então, nixtamaliza para poder fazer, né, os cozer, as tortilhas, enfim. Então, eles acharam incrível também isso que a gente tem. Ah, com certeza, com certeza. Sempre tem, né? Eu acho que é questão cultural mesmo. Você aprende, você leva, você traz. Eu achei uma experiência incrível para mim. Bom, gente, acho que é isso. Eu agradeço muito. Quero que vocês me visitem lá no restaurante. A gente está lá na Vila Romana, na rua Caio Graco. Eu estou entre a Clélia e a Faustolo. Chama Celeiro Arimbá. Aí lá vocês vão experimentar os pastéis de angu, churros de milho, moscomilho, tudo de milho. Tá bom? Olha, obrigada mesmo, viu, gente? Obrigada. Eu espero que eu tenha conseguido aí tirar algumas dúvidas, que vocês tenham gostado desse prato de mandioca. Obrigada, viu?